Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos ainda no primeiro encontro do Querigma, cujo assunto é a palavra de Deus na nossa vida, na segunda parte. Eu quero citar dois grandes santos da nossa fé cristã católica. São João Crisóstomo. Ele escreve assim para os cristãos do seu tempo. Logo depois da celebração eucarística, ele diz o seguinte: ele aconselha as pessoas que acabaram de participar da celebração eucarística, né? Que cada um, ao voltar para casa, tome a Bíblia em suas mãos. Medite sobre as coisas que leu. Se quiser tirar da Escritura benefícios duradouros. E mais um pouquinho adiante ele diz: não procureis outro mestre. Tens a palavra de Deus. Nenhum outro te instruirá como ela. Essa palavra santa, de um santo, é muito significativo para nós. Quando ele diz: tome a Bíblia em suas mãos. Medite sobre o que você acabou de ler. Por quê? Porque esse costume, este hábito santo, sagrado, traz para nós benefícios que não passam. Traz para nós bens duradouros. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo através da sua palavra inspirada, esta palavra produz em nós bens tão espetaculares que nós podemos dizer: esse tesouro a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Deixar-se conduzir pelo fio condutor da palavra de Deus é a chave da nossa felicidade. Mas vamos ao segundo santo que eu quero citar para você, São Jerônimo. O São Jerônimo é especialista em Sagrada Escritura. E ele diz assim na sua carta número 53, comentando uma passagem de Atos dos Apóstolos, que daqui a pouquinho a gente vai comentar também. Ele diz o seguinte: compreendes que não podes aplicar-te às santas Escrituras sem ter um guia que te mostre o caminho. Dize-me agora, irmão caríssimo, viver no meio desses livros sagrados, meditá-los sem cessar e nada conhecer, nem procurar fora deles, já não é habitar no reino dos céus? Não fiques chocado com as santas Escrituras, com a simplicidade delas e até mesmo com a rudeza de linguagem. Sejam elas devidas à falha dos tradutores, sejam intencionais. Elas, as Santas Escrituras, se apresentam sempre de tal modo que o primeiro auditório, isto é, aquele que primeiro escuta, que chegar
pode encontrar com quem instruir-se. E numa só e mesma frase, o sábio e o ignorante descobrem sentidos insuspeitados. Estudemos aqui aquilo cujo conhecimento será para nós um bem adquirido no céu. Um pouco longa esta palavra de São Jerônimo, mas que parece também entrar em contradição com São Crisóstomo, que diz: não procureis outro mestre. E São Jerônimo diz: você precisa ter um guia que te mostre o caminho. Os dois têm razão. Quem não precisa de alguém mais instruído que nós, mais experiente que nós no caminho de Deus? Por isso o Senhor nos quer em comunidade, para que um ajude o outro a caminhar com Deus e não se desvie para a direita ou para a esquerda, mas mantenhamos unidos o passo no caminho do Senhor. A palavra de Deus tem esse poder de juntar as pessoas. Não é como o que aconteceu lá na Torre de Babel. Mas a palavra vem, a palavra de Deus entendida, a palavra de Deus mastigada, a palavra de Deus ruminada na oração e partilhada com as outras pessoas, produz vida comunitária, faz a igreja crescer. Qual foi a passagem que São Jerônimo comentou? É o que nós vamos ler agora. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos começa descrevendo a perseguição que os primeiros cristãos sofreram nos inícios do cristianismo. E aquilo que teria sido uma tragédia, aquilo que teria abortado o projeto de Jesus Cristo, na verdade foi uma bênção, foi uma graça. E, parênteses, se nós formos fiéis nesta procura da vontade de Deus, se nós procurarmos iluminar, ilustrar a nossa vida com a palavra de Deus, com a luz que sai desta palavra de Deus, nós vamos perceber que em si mesmo os fatos negativos da nossa vida, Deus pode transformar em dados positivos. Deus faz aquilo que a psicologia chama de positivação. Transforma o lixo da nossa vida em combustível para uma vida espiritual fecunda. Então, ao descrever essa perseguição da igreja, o evangelista Lucas conta determinadas passagens que mostram como a perseguição, apesar do lado triste, violento, teve um lado muito luminoso. Um desses lados luminosos foi a passagem de Filipe, no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai em direção do sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta. O que Filipe fez? Se levantou e partiu para onde aquela inspiração de Deus falou para ele ir. E nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, uma pessoa de alto nível. E ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém.
Ele era um simpatizante do judaísmo. Não tinha recebido, não era, vamos dizer assim, não tinha recebido a circuncisão, muito menos o batismo cristão. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém porque era um homem religioso, do jeito dele. Ele estava voltando desta peregrinação e, sentado no seu carro, ele lia um trechinho do profeta Isaías. E esse trecho dizia assim: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Foi só esse trechinho que este eunuco comprou, talvez, num bazar de antiguidade, né? Achou lá um pergaminho. E estava lendo essa passagem de Isaías. Acontece que o Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, aproxime-se deste carro. Carro era uma carroça. E acompanha, vá ao lado deste homem que está lendo. Filipe obedeceu e ouviu que o eunuco estava lendo em voz alta. E fez uma pergunta. Vocês podem imaginar a cena. O eunuco no carro dele, na carroça dele, lá em cima, e o Filipe caminhando ao lado. Escuta aqui, você compreende o que você está lendo? Você sabe do que se trata? Olha a resposta desse eunuco. Diz assim: como eu poderia se ninguém me orienta? Pensem na importância desta palavra para os dias de hoje. Como estão faltando orientadores, pessoas que caminhem com outras pessoas que não têm a experiência de Deus e por isso vivem uma vida sem sentido, materialista. Nós, eu e vocês, somos chamados a sermos esses Filipes de hoje, caminhando lado a lado com uma humanidade perdida, que precisa saber de quem a Sagrada Escritura está falando. Não é só esse trechinho do profeta Isaías. A Bíblia fala de Jesus Cristo. A Bíblia é Jesus encarnado na palavra escrita. Por isso, meus queridos, ignorar as Escrituras é ignorar Jesus. E eu gostaria que vocês retomassem nesta semana, né, que vocês retomassem esta leitura e vão até o fim para saber qual foi a consequência desta pergunta que Filipe fez e da resposta que o eunuco deu para ele. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos 8, versículos de 26 a 40. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.